gente, eu sei que tá todo mundo falando que esse ano é o ano de todo mundo, então vamos começar o ano nessa vibe, pensando que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas até agora, porque sempre dá pra melhorar. Eu comecei já meu 2026 com todos os meus journals e os meus planners, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, se você gosta de journal, planner, essas coisas, fica aqui no vídeo que você vai gostar das coisas que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar meu planner, que é o mesmo do ano passado, que algum vídeo aqui eu mostrei pra vocês, mas é esse daqui, e ele é o mesmo do ano passado, porque ele é tipo um fichariozinho que você só compra os inserts dele, tá vendo? Então, você não precisa ficar comprando o planner todo ano. E ele também vem uma alcinha. Então, eu posso, tipo, se eu quiser levar ele assim também, eu posso, que ele vem tipo uma alcinha. Então, esse é o planner. Eu vou mostrar pra vocês aqui meu planner, tá? Você abre ele assim. Aqui ele vem com... E tudo você que monta, tá? Então, todas essas... os inserts eu que escolho. Então, eu fui lá e peguei tipo um pouchzinho, que aí eu coloquei meu vision board aqui, e aqui eu tenho algumas coisinhas. Aí aqui eu tenho uns stickers de, sabe? Great night, date night, holiday, exercise, essas coisas. Eu não uso tanto, mas eu tenho. E aí aqui eu tenho uns marcadorzinhos que eu gosto de usar pra marcar. E aí logo que você abre aqui, eu tenho essa parte tipo de notes, assim. Então você pode adicionar, sei lá, você pode escrever o que você quiser. E aí aqui eu deixo os meus inserts, mas não separado em mês. Por enquanto eu só deixo tipo meus inserts aqui. E aí a gente vem aqui, tem as barrinhas de todos os meses. Só que eu só coloquei os 4 primeiros, porque eu geralmente vai acabando o mês, eu vou tirando pra ele não ficar tipo muito gordo. Eu não preciso do mês que já passou aqui. Mas vamos começar por janeiro. Cada abinha de mês eu coloquei um adesivo. O mês de janeiro é o do Friend, vamos ver qual que é. O de fevereiro. O de fevereiro é I Love New West, que é a cidade que eu moro. Março, Snoopy, que é o Cooper. Abril, café. Por enquanto é isso. E aí você abre aqui. Aqui tem tipo um monthly roadmap, que você pode escrever as coisas do seu mês. E aí aqui tem tipo um calendáriozão assim do mês, pra você dar uma olhada no geral. E aí depois ele vem com o weekly planner. Então tem dois... Eu peguei duas coisas. Eu peguei um que é o Weekly Planners, que você vê, tipo, a sua semana inteira, assim, e você pode colocar as coisas que você tem pra fazer. E também tem, se eu tiver um dia que eu tenho muita coisa pra fazer, e eu quiser uma página só pro dia, tem esse daqui, que é um Daily Planner, tá vendo? Que isso daqui é só o dia. Então, se em alguma semana eu tô com muita coisa pra fazer, eu pego uma página dessa e coloco no meio da semana, entendeu? Por isso que eu gosto desse planner, porque ele é bem... Você pode fazer ele bem do jeito que você quiser. Então, como essa semana eu tô em coisas normais, trabalho e tal, eu não coloquei. Mas, tipo, se alguma semana eu tiver muita coisa pra fazer, eu ponho aqui no meio, escrevo segunda-feira e adiciono as coisas. Enfim, esse é o meu planner. E aí eu tenho aqui essa caneta, a famosa, que tem todas essas cores, que aí eu posso fazer coloridinho. Aqui, o que eu tenho? Aí aqui eu tenho um monte de sticker também relacionado a, tipo, calendário, essas coisas. Aí eu fiz isso daqui, que é, pra quem conhece a Mel Robbins, eu amo ela, adoro ela. No podcast dela, você viu que ela lançou esse PDF pra você, se você quiser, tipo, fazer seu ano. E tem várias perguntas, várias coisas, eu achei super legal. Então eu imprimi e escrevi aqui dentro. Não vou mostrar pra vocês, mas escrevi aqui dentro, só imprimi e escrevi as coisas que ela fala aqui, tipo, pra você fazer seus goals e tal, é bem legal, vale a pena. Quem gosta, se você for no site dela, dá pra você baixar. E aí aqui, eu não sei porquê, mas eu tenho essas cartinhas com nome de planta. Eu preciso fazer alguma coisa com elas, porque elas são muito bonitinhas. E tava jogada no armário, e, enfim, decidi colocar aqui. Então, esse é o meu planner. Vou confessar pra vocês que planner é uma coisa que, sei lá, nos primeiros 5, 6 meses do ano eu uso todo dia. E aí do nada vira uma chave em mim no fim do ano, que eu, do meio do ano pra frente, eu esqueço do meu planner. Então um dos meus goals esse ano é continuar usando meu planner
o ano inteiro. Outra coisa que eu tenho do meu do ano passado, vou até mostrar pra vocês aqui como que ficou, esse é o meu do ano passado, que é um journal. E o que eu faço nesse journal? Eu coloco... Eu não considero ele só um junk journal, porque eu não só coloco coisas que eu acho por aí, eu coloco, tipo, meus goals, eu coloco várias coisas, monthly recap, eu divido ele por mês e, enfim, vou mostrar um pouco pra vocês, mas é o meu journal, todo ano eu faço journal, eu adoro fazer esse daqui, tá bem assim, e esse foi o meu do ano passado, e agora esse é o meu desse ano aqui. Eu vou mostrar pra vocês o meu do ano passado, pra vocês verem como que eu uso, e eu gosto muito, muito, muito de usar journal. Esse daqui realmente durante o ano inteiro eu usei e não esqueci. Ó, gente, esse é meu journal e todo ano eu tiro uma foto minha Polaroid e escrevo mais ou menos como que tá a minha vida. Então, tipo, onde eu trabalho, onde eu moro, quantos anos eu tenho, essas coisas. Então, essa foi minha foto de 2025, eu faço isso todo o planner. Aí aqui eu fiz o 2020, o bingo. Aqui eu fiz o bingo de 2025, que é uma forma de fazer os seus goals. Aí aqui eu tinha escrito uma carta pra mim. Cadê? Eu acho que eu guardei, não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se tá aqui, pera. Beleza, aí tá vendo? Eu não sou boa de desenhar essas coisas, gente, mas eu faço do meu jeitinho. Não fica, tipo, super aesthetic e bonito igual você vê um povo fazendo, mas eu faço do meu jeitinho. Eu tenho bastante sticker, geralmente eu uso eles pra deixar um pouco menos feio. Aqui eu escrevi uma carta pra mim. No começo do ano, eu escrevo uma carta pra mim, ler no fim do ano. E eu já li. Então, eu já li, tá aqui. Aqui são os meus goals de 2025. Aí aqui eu escrevi conselhos pra mim mesma. Aqui, aí eu vou escrevendo coisa X. Eu escrevi, tipo, a minha numerologia. E aí eu escrevi aqui, tipo, my top 5. Movies, álbuns, artes, enfim, eu geralmente pego inspiração no Pinterest. E aí, por exemplo, essa era a minha página do mês, e aí eu sempre escrevia uma letra da Taylor Swift relacionada ao mês, e era tudo com sticker, gente, porque eu não sou boa. Então eu fazia, tipo, obsessions, playlists, movies, TV shows, eu escrevia várias coisas, coisas muito randoms, escrevia... Se alguma coisa legal aconteceu no meu dia, eu escrevo. Livro review, eu escrevia, tipo, primeiras vezes, first times. E eu também tinha, tipo, um calendário do Friends. Então, se eu achasse alguma coisa legal, eu colava, por exemplo. Tipo aqui, tá vendo? Eu recortava e colava. Então, é isso. Ia colocando... as coisas que acontecia mesmo, escrevo, fazia um recap do mês, tipo aqui é a letra de uma música que eu tava viciada, enfim, eu fui fazendo isso o ano inteiro, tá vendo? Então esse foi o meu junk journal, e aí no fim do ano... E aí, no fim do ano, eu coloquei, tipo, nota de 2025, escrevi as coisas boas, as coisas ruins, escrevi mais ou menos como foi o ano, e aí coloquei mais umas coisas junks aqui. E bye bye 2026. E aí, logo, eu começo o meu 2026. E assim, eu não faço exatamente as mesmas coisas que eu fiz no journal de um ano igualzinho o outro. Eu pego várias inspirações no Pinterest, então dependendo do ano eu faço alguma coisa diferente. Então esse vai ser o meu journal de 2026 e aí eu já comecei diferente. Eu ainda não tirei minha foto, que eu tenho que pôr aqui, vou tirar hoje. E aí, tá vendo? Aqui tem minha vision board, aí eu vi isso no Pinterest, achei legal. A pessoa fez, tipo, um 2026 assim, aí eu escrevi aqui uma carta pra mim pro ano que vem. E comecei ano, eu vou casar, eu coloquei esse adesivo aqui de Friends, fiz um bingo, aí eu coloquei, tipo, um happy thing every month, então todo mês eu vou escrever uma coisa feliz que aconteceu comigo. Eu vi isso daqui no Pinterest, também achei super legal, 2026 timeline, então a pessoa vai puxando, escrevendo coisas importantes que aconteceu no ano. Enfim, tudo isso eu pego inspiração no Pinterest, gente. Minha vision board de novo. E aí eu comecei aqui em janeiro de 2026. E aqui eu vou colocar uma foto por dia. Então eu tô já salvando todo dia, tirando uma foto. E aí no fim do ano eu vou imprimir e colocar, tipo, bonitinho aqui. No fim do ano não, no fim do mês. Colocar as fotos. E enfim, aí eu faço aqui as coisas de janeiro.
E eu acho que o meu journal é a coisa que eu sou mais constante durante o meu ano, porque é muito bom pra mim. Tira até minha ansiedade fazer, escrever coisas, sentar no meu cantinho, ficar na minha, assim, escrever no meu journal. Esse é o meu journal de 2026. Outra coisa que eu tenho é esse mini livrinho que ele tá comigo desde 2020, acho que é. Deixa eu ver a primeira página. 2020. E ele é um livrinho, gente, eu não sei. Eu meio que anoto várias coisas X. É como se fosse, tipo, o Notes do celular, sabe? É isso que eu considero ele. Por isso que ele é pequenininho. Às vezes eu deixo ele na bolsa, às vezes eu deixo ele, sei lá, ele é fácil de levar pra todo lugar. Então eu considero ele como se fosse, tipo, Notes do celular, entendeu? E esse daqui, ele tá quase acabando já. Mas eu ainda vou usar ele até o fim. Eu comecei ele em 2020. Então é muito legal. Tem umas coisas aqui, tipo, do Covid, credo. E, enfim. Aí falta ainda, tipo, esse tanto pra ele acabar. Então eu tô continuando usando ele. E uma coisa que eu escrevo aqui todo ano, que eu acho legal, que eu comecei essa tradução com o Gabriel, todo, tipo, começo de ano a gente escreve previsões pro ano, relacionado a tudo, relacionado à nossa vida, relacionado à vida de pessoas perto da gente, relacionado a, tipo, sei lá, série de TV, relacionado a time de futebol, relacionado a várias coisas. Esse ano a gente colocou coisas da Copa, por exemplo, a gente adora fazer isso, e aí no fim do ano a gente vê tudo que a gente falou, a gente não olha o ano inteiro, aí no fim do ano a gente vê tudo que a gente falou, e aí a gente escreve o que aconteceu, o que não aconteceu, e a gente escreve coisas que aconteceu no ano que a gente não esperou que ia acontecer. Então é muito legal, todo fim e começo do ano a gente tem essa tradição que a gente começou quando a gente começou a morar junto. Então, muito legal, fica aí a dica pra quem quiser começar uma tradição. E a minha nova aquisição de journal esse ano, que eu tô muito animada pra usar, é esse daqui. Eu que coloquei essas coisas, tipo, ele vem assim, ele vem só o journal, e aí eu coloquei, tipo, uns penduricalhos aqui, aqui, coloquei essa fotinho minha, quero colocar mais coisa ainda, se eu achar, tipo, alguma coisa legal assim, eu vou colocando. E dentro dele vem mais vem 3 inserts. Aí ele tem também tipo um pouchzinho, que você pode colocar coisa, e aí vem 3 inserts. Então você pode usar para o que você quiser. No meu caso, eu usei o insert que tá escrito Random Thoughts, então coisas que eu penso random, assim, eu escrevo aqui. Eu gosto de escrever, eu escrevo tipo a data e o meu pensamento do dia. Aí o meu outro insert é Manifestation. Eu gosto de, às vezes, fazer manifestação e tal. Então, se às vezes eu quero muito uma coisa, eu venho aqui no meu jornalzinho de manifestation e escrevo. E o outro, ele é coisas random também. Tipo aquele pequenininho, mas um outro tipo de coisa random. Eu não sei explicar. Por exemplo, eu comecei a ver um canal no YouTube que é uma mulher que ela fala sobre história. História, tipo, história do mundo. E aí, se eu acho alguma coisa interessante que ela fala, eu anoto nessa parte desse caderno. Então, eu tenho esses 3 aqui dentro. E eu também vou usar ele pra quando eu for viajar e pegar mais um insert, que eu tenho mais uns 3 inserts ali, e usar, tipo, como diário de bordo, essas coisas. Então, eu gosto muito dele, ele é pequenininho, dá pra jogar na bolsa, e eu gostei muito dele, com certeza vai ser meu diário, tipo, de viagem, porque eu posso continuar escrevendo tudo num diário pequenininho. Então, eu tenho um outro journal, vamos dizer que é esse daqui, tá escrito Don't Worry Darling, eu comprei na Shein. Eu não vou mostrar, mas vou mostrar bem de longe, ó. Ele é simplesmente, ó, coisas que eu escrevo quando eu tô ansiosa. Sabe quando você tem aqueles pensamentos overthinking, que você não consegue parar de pensar? E são pensamentos ruins. Então, eu abro ele e só literalmente começo a escrever tudo que tá na minha cabeça. Tanto que a letra dele é muito estranha, é muito ruim, nem dá pra ler direito, porque eu só pego e tipo, começo assim, ó. Então, realmente ajuda muito na minha ansiedade. Ele literalmente, eu não separo nada, eu só literalmente pego a caneta e começo a escrever tudo que tá na minha cabeça, tudo de ruim que tá passando na minha cabeça, que eu sei que não vai acontecer, que não é verdade. E me ajuda muito pra ansiedade, principalmente quando eu tô com... Sabe quando você não consegue dormir porque você não consegue parar de pensar numa coisa ruim? Esse livrinho me ajuda muito. Depois eu tenho esse daqui, ele é mais... Nem sei se é considerado um journal, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas físicas, assim, do que ficar anotando no celular. Então, é um livrinho que tá escrito To Do, e literalmente, sabe quando você tem 1000 coisas pra fazer,
Mas, tipo assim, elas não precisam ser feitas agora, mas elas precisam ser feitas eventualmente. Então, eu só escrevo elas aqui, por exemplo. Aí, às vezes, eu abro aqui pra lembrar o que eu tenho que fazer. Aí, por exemplo, uma que tá aqui que eu fiz essa semana, pra vocês verem como que é uma coisa muito random, que você não precisa fazer, mas em algum momento você quer fazer, foi aqui arrumar Spotify. Então eu arrumei meu Spotify, que tava uma bagunça, e eu anotei aqui nessa lista. E aí tem, por exemplo, o que eu coloquei aqui? Imprimir fotos. Que eu sempre imprimo fotos todo ano e eu ainda não imprimi algumas fotos ano passado, então eu tenho que fazer isso. Então ela tá aqui nessa listinha. Então quando eu tenho, tipo, um free time, eu pego, abro e vejo as coisas X que eu tenho que fazer. E tá tudo anotado aqui. E acho que por último, agora sim, eu tenho esse livro aqui, que é do Midori. Quem conhece esse mundo de journal e tal, deve conhecer essa marca Midori, que é uma marca muito famosa de journals. E é bem carinha. Então eu só tenho esse, eu não tenho o journal dela mesmo, que é muito caro. Mas esse daqui é basicamente um 5-year diary. Então, vou mostrar pra vocês. Meio que se mostrar. Ele tem simplesmente aqui, ó, o dia. E aí, ele tem aqui o lugar pra você escrever. E ele não é pré-escrito, então você pode comprar a qualquer momento do ano que você... tipo, ele tá aqui, beleza. Tá, novembro. Só que aí, a data... Tá, sei lá, 11/3. Só que aí aqui embaixo você que coloca o ano, tá vendo? E você coloca, tipo, você coloca o ano, então 2026, e aqui você coloca, tipo, Monday, Tuesday, você coloca o dia da semana. Então eu comecei ano passado esse livro, então eu tô no 2º ano. E esse ano eu acabei um livrinho, que é esse daqui, Uma Pergunta por Dia, e é de 5 anos também. E esse é o meu E esse é o meu 2º livro. Eu tenho um primeiro que eu comecei quando eu morava no Brasil, ainda logo antes de eu vir pra cá. E eu tenho esse que eu acabei esse ano, em 2025, na verdade. Acabei agora no ano passado, né? A gente tá no começo de 2026. E, gente, é tão legal. Tudo bem, esse daqui tem alguns dias que eu não vou mentir, que eu meio que esqueci de escrever. Então tem alguns dias que vai estar faltando, sabe? Mas tá tudo bem. É muito legal você olhar pra trás e ver a pergunta que tava aqui e o que você respondeu cada ano. Principalmente que eu tenho 10 anos de resposta. Tipo, é muito legal. Então eu tenho guardado o meu antigo e esse que eu acabei. Só que eu não vou continuar com esse da pergunta agora. Eu tô fazendo esse daqui, que ele simplesmente, eu meio que é um diário. Então você pode escrever o que você quiser. Eu geralmente escrevo o que aconteceu no meu dia. Tipo, eu escrevo o que aconteceu no meu dia. Ou se eu tô com um pensamento muito... pensando muito em uma coisa, eu escrevo. Ou se eu tô viciada muito em uma coisa, eu escrevo. Então, é bem legal. Eu tô gostando muito desse 5-year diary também. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre vou fazer agora. Porque, literalmente, faz 10 anos que eu tenho esses tipos de diary que você escreve todo dia. 10 anos, gente. É uma vida inteira. Eu tô indo pro meu 11º ano de diário todo dia. Imagina que legal. E esses foram os meus journals, tudo que eu vou me planejar pra fazer e escrever em 2026. E comenta aqui se você também é essa pessoa que gosta muito de escrever e de fazer journal. Oi, meu amor! E conta pra mim qual que é o journal que você gosta, qual que é o journal que você faz e o que você achou dos meus journals. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.